E nunca dei tanto valor à nossa região. Antes, eu tive que sair, viver lá fora e voltar e falar, mas a gente mora num lugar massa pra caramba. Né? Se é pra eu voltar pro Brasil, então eu vou voltar pra minha região, porque aqui gente, é muito legal. A gente tem uma qualidade de vida, a gente tem infraestrutura, a gente tem natureza, nós somos queridos uns com os outros. Então, assim, se é pra voltar, eu vou voltar pra cá. Tenta ir. Boa noite, pessoal. Hoje estamos iniciando mais um Raulzinho Conecta, esse terceiro episódio. E hoje nós vamos trazer a Nath e o Rob, que vão falar muito sobre viagens, sobre investimento em locação, que são duas pessoas fantásticas que estão viajando o mundo e vão nos ensinar, sem dúvida, muitos lugares para visitar. E comigo hoje também a Deloá, nossa especialista em locação, que vai me ajudar nesse primeiro bate-papo. Sejam bem-vindos, Nath e Rob. Muito obrigado. Gente. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui, muito, muito feliz em estar participando desse episódio e quem sabe a gente traz algumas informações legais de viagem para vocês e para quem está assistindo. O perigo é a gente ir embora depois junto com eles, viajar para Tailândia. Só querer viajar. Lugar, né? Só querer viajar. Bom, pessoal, um recado muito importante para você também, que quiser conhecer mais sobre a Nath e o Rob, siga aqui eles nas redes sociais, a Bruna vai deixar aqui o link do YouTube, do Instagram. São pessoas fantásticas, tem muitas dicas, roteiros para vocês viajarem muito e, claro, voltarem para Navegantes, porque tem que voltar para Navegantes, é essencial. E a Deloá, vamos lá? Vamos iniciar nosso Raulzinho Conecta com a primeira pergunta? Vamos, bora lá. Então, vocês são aqui da região, né? Embora já conheçam o mundo todo, pelo que eu acompanho ali no Instagram de vocês, o que vocês têm notado de crescimento na região de quando vocês chegaram aqui, começaram a comprar imóveis aqui, a investir nesse mercado? O que vocês viram de mudanças na região? Olha, falar do pedacinho que a gente mais vive e acompanha, a diferença acho que foi gritante, principalmente Itajaí e Navegantes. Num geral, eu colocar qualidade de vida. Eu achei as duas cidades muito mais seguras. Eu lembro quando era piá, nem pensar em tu andar à noite nos moles, ou até no centro, tanto de Navegantes quanto de Itajaí. Minha mãe e minha avó não deixavam, falavam assim, nada de sair, escureceu para dentro de casa. E hoje em dia você vê mulher sozinha correndo, criança brincando ainda na rua. Acho que a questão de segurança melhorou muito. Curtindo essas belezas naturais que a gente é abençoado, né? Sim. São 11 quilômetros de orla em Navegantes. Aí tem ali, por exemplo, tu andar de bike daqui a Itajaí, Bico do Papagaio, Cabeçudas, Brava, poder sair lá na roda gigante. Então, eu acredito. E por outro lado, né? Até o Gravatá com segurança, que tem a ciclovia exclusiva. Essa aqui é apaixonada. Isso eu ia falar. Para mim, uma das grandes coisas, grandes belezas da evolução aqui da nossa região foi mesmo a valorização da nossa orla de uma forma mais preservada. Eu acho isso fundamental. Para mim, Navegantes, que tem aqui a Restinga, que tem as passarelas do calçadão, eu acho fantástico. Acho assim, é uma das praias aqui da nossa região que, para mim, me dá mais a sensação de que ela ainda é uma praia como era quando eu lembrava quando era criança, ou se não melhor, com mais restinga ainda, mais preservada. Então, acho que essa visão de crescimento das cidades, mas também se preocupando com isso, me deixa muito feliz, é uma coisa muito bacana, porque eu lembro quando a gente começou a viajar, lá em 2014, quando a gente foi embora, né, para essa vida nômade, já se tinha uma discussão de meio ambiente e tudo, mas ainda era pequenininha, era embrionária. E hoje a gente já está vendo que está mais preocupado com isso. E Navegantes, para mim, dá um show com relação à praia. Assim, eu acho isso é muito gostoso de voltar e ver como está aqui. Até sobre essa questão da restinga, a gente tem em Navegantes uma das restingas preservadas, que, se eu não me engano, são uma das maiores do país, né, preservadas. Né, é um patrimônio muito importante e relevante para a cidade. Tem todo um bioma ali, né? Tem os animais, a própria a coruja. Coruja buraqueira. Hoje é um ícone da cidade, né? Fizeram ali nos espaços públicos também os desenhos dela. E isso realmente a gente viaja, e quando retorna a gente percebe, nossa, nós moramos num lugar tão abençoado, né? E, enfim, é fantástico. Bom, pessoal, uma coisa que eu esqueci também de fazer, porque a gente está gravando, mas sempre tem aquela falhinha técnica, né? Depois nós vamos botar lá no video show, né? Tem aquele momento de falhas técnicas.
Mas esqueci de perguntar para a Nath, para o Rob, qual é a formação de vocês, um pouco da história de vocês, que eu acho que é legal também para as pessoas que estão nos assistindo conhecerem um pouco de vocês antes dessa vida nômade, que é uma vida invejada por muitos, inclusive por mim. Quem Primeiras começa? damas. Então, eu sou Nathalie, Nath, mais fácil. Eu sou formada em jornalismo, eu sou comunicadora social jornalista. Trabalhei muito tempo com TV. Minha mãe tinha um salão de beleza por anos, então trabalhei com ela também. Sou apaixonada por beleza e desde 2014 me tornei uma nômade digital, trabalhando com produção de conteúdo, consultoria de viagem e viajando por esse mundão. A gente tá juntos há uns bons anos. Eu sou péssima em lembrar as datas. Quantos anos, Nathalie? Agora eu passo para ti a bola. Na questão de data, ela é o homem da relação. Ela Eu nunca esqueço, ela nunca gente, esqueço. Bom, meu nome é Robson Cadori, sou natural de Tubarão, mas moro minha vida inteira em Itajaí. Trabalhei por muitos anos, foram mais de 15 anos na área de comércio exterior. E até fazer uma longa história curta, em 2013 nós nos casamos. Eu enrolei ela por 7 anos no noivado. Caramba, hein? Ela já tinha esquecido que fazia uns 7 anos, porque ela não se Não liga em lembro, data. eu já tinha 7 anos já- de já noivado, fui temos enrolada. quase um Guinness aqui, hein? Aí casamos, deu um mês, eu chamei ela, a gente precisa conversar. Ela pensou, Eu achei que a gente ia divórcio. separar. Eu falei, casou, deu um mês, não quer mais nada comigo. E a gente Porque- tinha construído a casa, estava tudo certinho, estava numa posição legal na empresa, só que eu estava numa fase que, por causa da empresa, era muita briga dentro, estava no Estressado. estresse nível máximo. Quase um burnout. Na época eu tinha 34 anos, tomando já remédio para pressão todo dia, estava numa fase ruim. E eu comecei a ver essa história de pessoal viajando e fazendo dinheiro com isso, como se mantinha na estrada. Comecei a pesquisar, vi que era possível, achava. E aí chamei ela para conversar, eu acho que vamos largar tudo e vamos embora. Assim. Sim. E eu bem Aí certa você pensou como... que ele bateu a cabeça, alguma coisa? Ou já Não. no primeiro momento... E até para explicar, porque assim, a gente se conheceu, quando a gente se conheceu, um ano depois que a gente estava namorando, nós nos mudamos para Irlanda para estudar. Então a gente morou que 2 legal. anos na Irlanda como namorados. E E o aí, bichinho da assim, viagem, aí foi a primeira sementinha de viajar. Quando a gente estava na Irlanda, a gente fez um pacto entre a gente que todo mês a gente conheceria um lugar diferente. E a gente por 2 anos viajou muito e gostou. Aí quando ele me sugeriu, os anos se passaram, tudo, e quando ele me sugeriu assim, vamos voltar a viajar, eu falei, bora. Só que eu achei Bora. que isso é bem fácil. Era assim, começa a viajar, bate umas fotos, joga lá no site, dá o enter e várias pessoas vão entrar. Eu não entendia nada de marketing digital, de SEO, como que o Google funciona, tudo isso. Então a gente juntou aí uma poupança que a gente poderia viajar por 1 ano, gastando $50 por dia por pessoa, contando tudo, né, desde a passagem, seguro, comida, hotel. A gente tinha poupança para 1 ano. E daí E- aí já começou, desculpa te interromper, a nossa preocupação com o investimento, porque nós tínhamos uma casa. Então a gente falou, a gente não vai vender a casa, a gente vai alugá-la. Então aí foi a primeira sementinha já na questão de investir em imóveis e ter a renda de imóveis, que daí a gente alugou a nossa casa e ela era a nossa renda mais fixa, enquanto a gente tentava dar um Pessoal, jeito de fazer acontecer. Olha só a estabilidade da locação anual e a renda fixa, né? Quando você vai fazer um aluguel anual, a Deloitte me corrige, quantos meses é feito o aluguel, o contrato de aluguel? 30 meses? Acima de 30 meses. Acima de 30 meses. Então, eles saíram com tudo planejado, dentro de uma estabilidade, mas tinham ali um patrimônio, que é o patrimônio de família. O nome Housing é Housing Gestão de Patrimônio, que é justamente isso. As famílias criem patrimônio e ele, queira ou não, ele vai fortalecer cada vez mais a segurança, né, do imóvel, do patrimônio dessa família. Então, a renda de aluguel ajudando a Nath e o Rob, olha só. E é legal que vocês têm uma história também com aluguel, que vocês estão como locadores, né, de imóveis. Porém, quando eles decidiram dar uma parada de viajar, que foi quando eu conheci, eles se viram assim, e agora meus imóveis estão alugados, onde que eu vou morar? Aí Sério? eles precisaram E alugar um obrigado por imóvel. achar aquele apartamento Aquele para nós. apartamento- Não, e foi bem legal a nossa história, assim, e por que vocês marcaram tanto, porque eu lembro que eu fui atender eles em um dia em horário de almoço, Uhum. porque eles só podiam naquele horário exato,
E quando fechou a locação, eu cheguei no trabalho um dia, tinha flores e chocolates na minha mesa, que os dois deixaram lá pra Que mim. legal. Então foi uma troca bem bacana, assim, né? Eu acredito muito que, assim, nessa vida, o que tem de mais valioso são as relações que a gente tem com pessoas, né? Tem algum Uhum. motivo por qual a gente conecta com elas, ou porque elas, de alguma forma, nos ajudaram. E bem naquela situação, a gente tinha os imóveis alugados, a gente não queria tirar os nossos inquilinos, até porque, assim, a gente chegou no Brasil sem imóvel, sem mobília, sem nada. A gente chegou com 2 malas, e agora? Agora a gente precisa de uma casa para morar. E ela trouxe pra gente a solução perfeita para aquele momento. A única coisa que eu podia era agradecer mesmo. Agora, Ah, obrigada mesmo. imagina. E, Contem gente- comigo sempre, gente, que precisarem. E depois do podcast a gente vai conversar de novo, tá? Que Olha, Opa. dependendo da uma decisão, talvez vai ficar um pouquinho mais tempo aqui, talvez precise de um apartamento de novo. perfeito. E também Show de daqui a um bola. pouco os outros imóveis, né? E deixa eu te perguntar, né, para vocês, tinha assim um planejamento, por exemplo, né? Você teve ali um momento que você viu, ó, preciso me conectar talvez com o mundo de uma forma diferente, preciso ter um estilo de vida diferente devido ao trabalho ou àquela Uhum. rotina que você estava habituado. E quando vocês tomaram essa decisão juntos, né, que é a decisão da família, como é que foi isso? Por exemplo, vocês chegaram a definir um roteiro, vamos 3 meses ou 6 meses ou já para um ano. Vocês definiram ali um orçamento, vamos pensar médio, né? Uhum. Mas e os lugares? Né? Porque você tem um ano aí, eu faço às vezes 15 dias viajando, 10 dias viajando, fico pensando, E agora? e aí eu fico, nossa, 365 dias? Foi tão interessante, porque para a família, a gente falou um ano. Entre nós, a gente sabia que a gente não ia voltar. A gente já sabia que a gente ia com a mala e com uma ideia de morar, ser nômade. Ainda é uma época que nem se falava, né? Hoje, depois da pandemia, fica uma coisa mais normal, né? Os nômades digitais, trabalhar remoto. Mas em 2014 não tinha muito disso, assim. Então era até difícil de explicar para as pessoas o que a gente estava resolvendo fazer. Todo mundo achava que a gente estava de férias. Aí a família, a gente muito falou um na ano. época do conteúdo, a gente só achava em inglês. Então, muitas pessoas que nos inspiraram eram canadenses, britânicos ou americanos. E na época, tinha uma cidade chamada Chiang Mai, no norte da Tailândia, que era a meca dos nômades digitais. Então, o plano era, a gente iria para a Europa, visitava alguns amigos pela Europa, mas para chegar na Tailândia em novembro. Porque primeiro a gente, vamos direto para a Tailândia. Só que o voo era muito caro. Então vamos quebrar essa viagem. A gente foi para a Europa, ficou um tempo lá e depois pegou uma outra passagem, né, Europa, Tailândia, que acabou saindo um preço melhor e nos deu a possibilidade de conhecer vários lugares no caminho. Aí nesse caminho vocês foram, por exemplo, vamos para a Europa e lá vocês definiam um roteiro. Ou tinha, assim, tipo, alguma rotina que vocês criavam? Vamos acordar, tomar um café e tal, vamos... A gente tinha um plano master, vamos dizer assim, de lugares que a gente queria visitar, porque a gente queria rever pessoas que foram importantes na nossa jornada quando a gente morou na Irlanda, pessoas que foram importantes na nossa lua de mel que a gente conheceu. Então a gente tinha mais ou menos um roteiro de lugares que a gente queria ir, outros que a gente não conhecia ainda, e sempre a ideia era assim, a gente começou em Espanha, nosso voo foi a Madrid. Então a gente foi indo sentindo em direção à Ásia. A Ásia. Então a gente fez Espanha, né, depois fazia a França, depois foi indo em direção à Ásia. E não tinha exatamente porque a gente tinha que trabalhar, a gente também descobriu essa rotina, né? No começo a gente está de férias. Mas peraí, não estamos de férias, a gente tem que escrever, tem que produzir conteúdo, tem que economizar. Então foi um processo de aprendizado, assim, até a gente criar um nosso sistema de operar, assim. E muita coisa foi mudando de acordo com o orçamento. Tem passagem mais barata para cá, não para lá onde a gente gostaria de ir. Então mudamos os planos. A gente foi uma viagem ao Marrocos, porque precisava sair da Europa por causa do tempo de visto. Então tudo isso foi meio que se decidindo muita coisa na estrada, assim. Para mim, que sou uma pessoa muito organizada e que gosta de controlar as coisas, foi um processo de aprendimento absurdo ter que ter essa liberdade, assim, sabe? Mas aí depois acostuma, porque muita coisa vai se encaixando e vai acontecendo assim na estrada. Eu imagino quantas histórias vocês devem ter ao longo desses anos, né? E perrengues, né? Eu imagino, vou dar um depoimento aqui, a gente, quando eu e a minha esposa, a gente casou, a gente teve um padrinho que deu pra gente uma ida aos Estados Unidos. E daí teve o meu cunhado, ele disse assim, olha, tem que fazer um seguro-saúde e tal, faz um seguro-saúde para, né, se acontece alguma coisa e tal, beleza. Aí a gente fez o seguro-saúde e tal.
faz para não usar, né? Um belo dia minha esposa passou mal lá, com praticamente uma úlcera gástrica. E aí, 4 horas da manhã, eu tava levando ela no Orlando Health lá, e eu não falo inglês, né? Meu inglês é tipo um Guabirubense, um argentino, mais um Google Tradutor, né? E, cara, foi um perrengue danado. E, graças a Deus, a gente tinha um seguro-saúde. Deram um bom atendimento, maravilhoso e tal. E depois até saímos com os remédios de lá, que depois eu tive o reembolso pelo seguro aqui. Mas se não tivesse seguro-saúde, teria gastado 20 mil reais. Brincando. E o seguro-saúde custou 500 reais. Então, aí eu fico imaginando porque cada local cada país tem uma questão em relação à saúde. O Brasil tem o SUS, funciona mais ou menos, mas ele te dá um pré-atendimento, né? Lá não existe. Mas aí tu imagina um gringo aqui tentando ir no SUS. Se ele não fala português, né? Vai ter uma... E te digo que a questão de saúde, assim, é um momento que a gente se sente mais frágil quando tá viajando. Quando nós ficamos doentes, já teve que ser internado, já teve que fazer vários procedimentos no exterior. Esse é o único momento que a gente para assim, putz, eu podia estar em casa, perto das pessoas que eu conheço. Saber onde ir, né? Putz, é o hospital do remédio, é isso. Essas são as situações que a gente se sente mais frágil. Sei lá, um médico que a gente confia, né? Porque aí fora tu não tem, é aquele que... É quem vai estar no plantão e é isso. E essas fases, assim, que vocês passaram, tudo tranquilo? Teve alguma coisa... Não, vamos falar de coisa boa. Essa hora a Paola deve estar em casa pensando assim, vou esconder o passaporte, porque ele vai chegar em casa e amor. A gente brinca aqui. Eu posso sair de casa para viajar sem a minha carteira, mas eu não saio sem o seguro viagem. Aprendi no bolso, da única vez que eu decidi, a gente foi, já estava na Tailândia alguns meses, já conhecia a saúde lá, fora de série. Eu diria que ela chega a ser superior ao Brasil. A pessoa pensa, poxa, mas lá é subdesenvolvido? Não. Eles se tratam muito bem. Alguns procedimentos são mais baratos que aqui, só que internações não. E eu descobri isso com uma pedra no rim. Caramba. Uma semana depois a gente chegou no local sem o seguro-saúde, que tinha vencido tipo há 2 semanas. Eu falei assim, vou estar aqui na Tailândia, tranquilo, não vou fazer. Saí de lá com uma conta de, na época, $2.000, $2.500. E $2.000 seria o nosso seguro para os dois por 3, 4 anos. Imagina. Eu saí do hospital, depois, né, chorando do bolso. Primeira coisa que eu fiz o seguro-saúde de novo, e aí nunca mais eu viajei sem. Fica a primeira dica de viagem para quem está ouvindo, assistindo a gente. Sempre faço. Sempre viagem com o seguro viagem, por favor. É isso aí, pessoal. Prestem atenção nos conselhos da Nath e do Rob, porque eles têm boas experiências aí sobre essa vida nômade. E dos lugares que vocês viajaram nesse primeiro ano, vocês estiveram quanto tempo durante, vamos pensar da data de corte, né, do hobby, até vocês voltarem efetivamente por um período maior de 3 meses ou 4 para cá? Vamos lá. De total foram 10 anos de viagem. São 10 anos de estrada, e foram 3 anos sem voltar para o Brasil no começo. Não é isso? A gente voltou para cá em primeira vez em 2017, ficou uns 2 meses, eu acho, eu não lembro direito. Foi bem quanto curtinho, tempo. A gente saiu em 2014, aí voltou em 2017, aí final de 2018 nós voltamos, ficamos aí mais uns 5 meses, 4 meses. Não? Nem 2018 deu isso. Foram 3 meses, outubro, Foi isso, dezembro. E 2020. E aí depois a gente voltou 2021 na pandemia. Isso. Que a gente estava na Itália, quando deu a pandemia, no norte, bem no olho do furacão. Que bom, conseguiram voltar a tempo de eles fecharam o aeroporto Não, e tal, a gente só conseguiu, a gente ficou 1 ano preso, mais ou menos, e aí quando deu uma brecha na lei que poderia voar, a gente conseguiu vir para cá. Com a ideia de ficar 3 meses, só que quando a gente chegou aqui, a única restrição que tinha era usar a máscara, lá você não podia sair de casa, e era verão, lá era inverno, eu falei pra ela, não vou voltar. Aí foi aí que a gente alugou o apartamento. Aí vocês fizeram vários tours pelas praias daqui também, né? Pela região daqui. A gente viajou por aqui, isso. E assim, porque não dá pra ficar parado, né? Uma vez que tu começa a viajar, parece que não sossega o facho. Apesar que esse ano a gente tá aqui, mas o Rob já foi ano passado. A gente chegou em outubro. Ele já emendou uma viagem em novembro com o pai dele pro norte da Argentina, de carro. Daí no começo desse ano a gente já fez o Rio de Janeiro, São Paulo, Paraty.
Então a gente sempre, mesmo estando no Brasil, a gente não sossega, a gente dá uma viajadinha sempre. Já é a rotina de vocês, né? Sim, sim. Gente, deixa eu pegar aqui a próxima pergunta. A gente até, de forma informal, já até conversou ela aqui, mas vou fazer ela aqui mais formal. Vocês viajam o mundo e sempre escolhem, de alguma forma, voltar para esse ponto de apoio, vamos dizer assim. Acredito que pelos familiares, proximidade e tal, mas em principal, o que faz essa conexão, né, com essa região, além dessa questão familiar, mesmo com todas essas experiências que vocês viveram lá fora? E possibilidades, né? Por exemplo, o aeroporto, vamos pensar, a região em si, o que vocês veem nessa conexão? Quem começa? Eu. Primeiro, tem as pessoas que a gente gosta, família, amigos, queira ou não queira, existe uma coisa assim, viajar e ser nômade, morar fora é fantástico, eu acho que todo mundo que puder ter essa experiência vai. Mas quando você fica muito tempo viajando, você percebe que você perde o senso de comunidade, você não pertence a lugar nenhum, a gente tá ali, tá lá, tá cá, e quando a gente volta, a gente tem aquela sensação, putz, eu pertenço aqui, é o meu lugar, é onde está minha família, onde estão as pessoas que eu gosto, então isso é muito legal. Uma coisa, um exemplo bobo. Tu chegar na padaria, o cara olhar pra ti e fala, 4 pães, 2 massinhas, né? É isso. Falei. Tu pertencer ao local. E muito além da família e dos amigos. E como você tá viajando, trocando de lugar o tempo inteiro, às vezes você não tem tempo de ter uma conexão mais profunda, uma amizade mais profunda. Você tem o melhor amigo da vida daquele final de semana. Assim. Porque você conhece alguém, beleza, legal, no outro fim de semana ela viaja, você viaja, então você perde essa questão na amizade também. Tem uma coisa que para mim é muito interessante, que assim, eu sempre gostei daqui, né? Eu sou de Curitiba, de nascença, mas vim para cá pequena, morei em Navegantes quando criança, depois fui para Itajaí, então assim, mas cresci aqui desde pequena. E nunca dei tanto valor à nossa região, antes, eu tive que sair, viver lá fora e voltar para, pô, mas a gente mora num lugar massa pra caramba. Né? Se é para eu voltar para o Brasil, então eu vou voltar para minha região, porque aqui gente, é muito legal. A gente tem uma qualidade de vida, a gente tem infraestrutura, a gente tem natureza, nós somos queridos uns com os outros. Então, assim, se é para voltar, volta para cá. Tem tainha. Não, e é legal que é bem isso, assim, vocês conseguem comparar o mundo com a nossa região, e o fato de vocês voltarem para cá é porque realmente é bom aqui, além de tudo isso que vocês falaram, né? Vocês conseguem ter uma visão muito mais ampla do que eu, por exemplo, que só viajei dentro do Brasil, por enquanto. Por enquanto. Por enquanto, porque agora eu já conversei com a Nath e ela vai me ajudar a planejar minha viagem. Nem pro Paraguai, Adeluá? Não. Aí que a gente tem mania aqui de não contar Argentina ali. Ah, não, mas vai, gente, qualquer viagem é viagem, hein? Então eu Foi tenho pro essa bairro mania. do lado, já é viagem. Assim, viagem de carro ali, Paraguai, Argentina, Uruguai, principalmente Ribeira, que é lá perto da minha região. Então eu ia com frequência, às vezes fazia bate e volta, Né? pegar vinho, perfume, queijo. Então, isso eu fazia com frequência. Mas eu digo assim, viagem a nível Europa, que eu te falei que é o que eu tenho vontade de fazer, né? Já avisei meu namorado também que se prepara, que a gente vai viajar ano que vem. Boa. Bora. E é isso. E essa visão, vocês tiveram aí esse tempo todo fora, como é que foi Vou fugir aqui totalmente do meu roteiro. O Marlon tá bem empolgado, eu acho, com essa história de viagem. Não sei. Amanhã eu vou passar no RH. E como é que foi a recepção, né? Por exemplo, dos lugares que eu fui, não são muitos, mas os lugares que eu visitei, em alguns o brasileiro ele é muito bem recebido, em outros um pouco menos. Como foi essa experiência nos lugares? Acredito que outros brasileiros sempre acolhem muito bem, acredito que isso está, até fico arrepiado. Acho que isso está na nossa essência, né, de brasileiro, de latino, né? E como é que foi para vocês isso na Irlanda, nos lugares que vocês passaram? Foram bem acolhidos? Qual é a visão das pessoas em relação ao brasileiro, na percepção de vocês? Olha, eu vou te dar talvez os 2 extremos. Sim. Nós chegamos a passar 1 ano e meio, mais ou menos, morando na Itália. E foi eu estava com passaporte italiano. Cadore é italiana, norte. E lá foi um local que a gente sentiu um certo preconceito. E aí fomos para a Itália várias vezes, a gente percebeu que principalmente o norte da Itália é um pouco mais bairrista. O sul, eles te acolhem
totalmente diferente. No outro espectro, a Tailândia, as Filipinas, até a Indonésia, Nossa, eles são assim. E é incrível, né? Até Turquia. Turquia, Gente, Turquia. falar que é brasileiro é abrir a porta para puxar conversa. A pessoa da mesa do lado do restaurante é do Brasil, já querem saber, falando do futebol, falando Eu ia te perguntar, o que eles perguntam primeiro? Não. Neymar? Sempre. Tipo, sempre. Na Turquia, quando a gente estava lá, uma época, 2014, eu acho que foi, a gente passou uns 3 meses lá, a gente entrava num táxi, ele começava a puxar conversa, do Brasil, ele virava para trás, Alexandre, você viu o nome? Alex. Era acho um que era jogador Alex, do Curitiba, ou que estava jogando na estava época jogando lá. no Fenerbahçe legal. lá. E assim, ele sabia Ele muito tem mais da estátua lá. vida do jogador do que eu, que sou brasileira. Ele começava a falar e eu assim, desculpa, Então. eu não sei. Você chega num restaurante na Turquia naquela época, tá lotado, tu fala, do Brasil, aí tu solta um Alexandre, eles arrumam mesmo Eles pra ti. arrumam. Agora Pois é. vocês vão ter bastante referência também do Senna Tower, né? Que vai ter aqui pertinho em Balneário. Porque o Ayrton Senna, nós sabemos que no mundo todo ele é um espetáculo, Sim. levou o nome É um do ídolo, Brasil. né? Sim. Então, recentemente eu assisti o documentário, que eu ainda não tinha assistido, e eu fiquei pensando, gente, ele realmente era um mito aqui, porque eu já não lembrava tanto disso mais, né? E agora, com a construção do Senna Tower aqui, vão perguntar para vocês diversas vezes onde que é o maior prédio residencial do Sim. mundo. Com Eu certeza. imagino. Em Balneário Camboriú, do ladinho de Navegantes. Você precisa O pegar aeroporto um mais avião próximo. e pousar em Navegantes para conseguir chegar no Senna Tower, olha só. Só E chega em Balneário se passar por Navegantes. Exato. Senão não chega. Isso aí. Adeloá, agora a pergunta que não quer calar é a questão dos aluguéis. Voltamos então para o meu assunto favorito, locação de imóveis. Que conselho vocês dariam para quem está pensando em investir e locação e imóvel para locação é uma das opções? Vamos lá, quem começa? Eu? Bom, quando a gente, né, primeiro a gente tinha a casa, a gente comprou terreno, construiu e tal. Eu sou muito, diria, tradicional nos investimentos. Acho fantástico a questão de ações, de Bitcoin, tudo que for, até boto um pouquinho lá, mas pouco, porque eu ainda acredito que você ter um imóvel, se der o que for, você tem onde morar. Se der Prestem atenção, qualquer coisa pessoal, a acontecer, dica do hobby. Você A segurança, tem aonde né? morar, você tem uma segurança. esse foi nosso pensamento. Quando a gente resolveu, porque a gente vendeu tudo antes de ir embora, né? Não tinha por que manter geladeira, sapato. A gente fez um bazarzão e vendeu tudo. Mas a nossa percepção foi assim: se qualquer outras coisas na vida der errado, Tem um teto. eu tenho um teto. Exatamente. Eu volto a trabalhar, eu consigo refazer tudo. Mas eu preciso ter um lugar para morar. Então, assim, como ele falou, investir em imóvel é a certeza que tu vai ter um lugar para morar, no final das contas, se Sim. for necessário. E Desculpa, te cortei. a renda que a gente teve, né, com o blog, que ele demorou aí uns 2 anos para começar a dar dinheiro e depois decolou. E a gente teve uma estratégia que acho que diferenciou bastante, que a gente escrevia em inglês e português, Até o que nos nos vídeos, dava, né? o que nos dava a oportunidade de trabalhar com as marcas gringas pagando em dólar e euro. E aí, então, né, tipo, um lá valia 5 aqui. A gente foi guardando, e nesse período a gente conseguiu investir em outros imóveis. E aí, essa vem a questão, assim, poxa, eu poderia botar em ações, em outra coisa. Eu falo assim, não, vamos botar em imóvel, porque a gente sabe que é uma segurança. E Olha vai só, valorizar. pessoal, E vai valorizar, além de tudo. importante esse último depoimento do hobby. Então, eles foram viajar, começaram a viagem deles nesses primeiros 12 meses. Criaram ali o canal, a divulgação como influencers, né, nômades influencers, sobre viagens, sobre roteiros, sobre destinos. E o recurso que eles recebiam desses trabalhos, dessas divulgações, utilizavam, óbvio, para o custo de vida deles, Sim. para as viagens, o planejamento deles, mas uma parte desse valor voltava a ser investido em imóveis. Muito provável imóvel para gerar uma renda passiva, para gerar, ou até para revenda também, ou não? Para comprar e revender, ou era mais voltado para a questão de locação? Era para ter realmente uma renda, digamos, estável. Você Está. consegue ter uma Perfeito. previsão do que É. vai ter de renda, né? Então, a gente até a gente comprou os imóveis viajando, tá? Então, Teve um que a gente comprou. Fica a dica agora, vocês têm o WhatsApp dos nossos corretores aqui, Sim. quando forem comprar Flávio imóveis Feliciano. viajando.
procure os especialistas da House. Foi vídeo do corretor mostrando o imóvel, a confiança dos pais dele que foram lá visitar e ver pra gente nosso nome, assim, mas a gente comprou viajando e a ideia sempre foi isso, aumentar o patrimônio e ter essa renda cada vez mais estável e crescente, né? E assim, a nossa estratégia foi investir em imóveis que seriam de um custo mais barato, que a gente pudesse comprar sem ter uma dívida muito grande futuro, um financiamento, então que a gente pudesse ter o lucro do aluguel entrando o mais rápido possível, limpo, né? Então nós optamos por ter imóveis menores, mais populares, mas que pudessem gerar renda. Uma carteira... Te traz uma liquidez, né? Isso. Porque a gente pensou o seguinte, eu prefiro ter 10 imóveis, não são 10, mas 10 Quem dera, imóveis me pagando 1.000, Ainda cada não um, são, mas vão ser em do que breve. ter um imóvel pagando 10.000. Uhum. Porque se esse imóvel ali fica desocupado, a minha renda toda não está vindo. Então eu Mas, consigo assim, diluir o risco. Não fica desocupado, tá? Compre aqui em Navegantes conosco e eu garanto que ele vai ser alugado. Olha, gente, a Deloa é fera, tá? Ela pegou uma casa para alugar, captou uma casa com a ajuda do Flávio, um cliente do Flávio, e tinha sido agendado para ela ir fazer um vídeo lá. 3 dias, ela alugou em 2. Não, teve Nossa. E assim, realmente aluga muito rápido aqui. A gente tem vários cases de sucesso. Mas o que mais me impressiona hoje é uma outra cliente que o Flávio vendeu um Ocean Towers para ela. Foi tu que vendeu um Ocean Towers para ela. Depois ela nos procurou, porque era tua cliente, para disponibilizar para locação. Ele alugou em 3 horas. Então, Nossa, esse é recorde. Então, eu falo assim, gente, é impressionante o quanto está aquecido aqui o mercado para locação. Então, fica a dica para vocês, agora como nossos amigos, né, além de clientes amigos, que realmente vale a pena investir em Navegantes. O imóvel aqui que você compra, ele aluga rápido. O imóvel que você compra na planta para revender, os meninos aqui vendem rápido também. Então, realmente é bem lucrativo. Bom Perfeito. saber. Pessoal, vamos dar uma pequena pausa para trazer aqui conosco o Flávio, que vai seguir fazendo as perguntas neste dia maravilhoso com a Nath e com o Rob. Isso. Muito obrigada. Minha participação encerra aqui. Eu tinha até esquecido. Agora eu vou ficar de espectadora, acompanhando vocês. E muito obrigada por aceitarem o meu convite, tá bom? Eu que Obrigado pela agradeço. oportunidade. Voltamos, pessoal, para mais um bloco de perguntas e uma conversa muito legal e dinâmica com a Nath e com o Rob sobre viagens, sobre investimento em locação, sobre a renda passiva, sobre roteiros, sobre perrengue, de tudo um pouco, porque tem que ter de tudo um pouco, variedades. E agora comigo nós temos o Flávio Costa, que é o consultor de vendas da House. Boa noite. Um Oi. especialista em vender Penha, Beto Carreiro, Navegantes, e que agora vai ter Onde um... o cliente procurar, a gente tá aí para Isso ajudar, aí. né? Flávio, é contigo. A minha pergunta ali, né, pra gente... Eu acompanhei ali no Instagram de vocês e achei muito interessante as viagens. A gente literalmente fica babando ali os lugares que vocês conheceram. E a minha curiosidade, na verdade, é como é que vocês conseguem fazer esse equilíbrio, né? Estando viajando e com os imóveis de vocês aqui, de qual forma, né? Vocês conseguem administrar ali o imóvel? Se tem ajuda em alguma tecnologia? Como é que vocês lidam com isso? A tecnologia com certeza ajudou muito. Como a Nathalie mencionou antes, né? Uma compra de imóvel a gente fez que o corretor ele foi com o vídeo mostrando como é que era, a gente lá do outro lado do mundo analisando. O fato, né, de você poder assinar os documentos digitalmente, sabe, manter alguns controles por aplicativo ou e-mail. Então, com toda certeza, a tecnologia ajuda muito, muito mesmo. Até em questões básicas, por exemplo, hoje eu preciso trocar um nome, a titularidade de uma fatura de luz, de água, eu consigo fazer por internet, coisas que quando a gente começou em 2014 já eram mais difíceis de fazer. A gente tinha uma procuração para o pai dele, o pai dele assinava pela gente aqui. Aquela procuração física ainda, que hoje já dá para fazer com selo digital e tal. Então, E, assim, e aí o pai tinha que ficar lá na Celesc 3, 4 horas na fila esperando, então facilita muito. Isso, a muito. questão até dos recebimentos do aluguel, aplicativo para você estar acompanhando se foi feito, né, o recebimento, tudo. Então, Pagamento, isso, assim, facilita muito mesmo. E eu acho que o grande pulo do gato foi o WhatsApp, né? Porque o WhatsApp a gente conversa com o pessoal da imobiliária, se a gente quer comprar ou quer alugar ou tudo. Então, assim, isso fez
a fluidez da comunicação ser muito melhor, muito mais rápida, manda fotografia, resolve E coisas. até a questão, às vezes, por causa do fuso horário. Tipo, Tailândia é o verdade. oposto daqui. Então, se eu não me engano, acho que, sei lá, se é 10 da noite, vai ser, da manhã vai ser meia-noite lá, uma coisa mais ou menos assim. Então, às vezes, se acontecer uma coisa aqui de dia, a pessoa nem precisa, sabe, esperar, acordar para ligar. Pô, ela grava um áudio, manda e sabe, quando eu acordar lá, Vai eu responder. já vou responder. E a gente tinha essa dinâmica, assim. Que legal. E essa questão até, né, vamos talvez ser um pouquinho invasivos e fazer uma pergunta, né? Mas a questão financeira, quando tu recebe o valor aqui e o que tu ganha lá, a utilização de contas, aplicativos, como é que é essa questão da conversão do valor, como é que foi isso para vocês? Tem algumas plataformas, por exemplo, a Wise, que tem aí bem difundido, Uhum. mas qual que é a principal que vocês utilizam? Como é que foi? No início, a gente usou muito o PayPal, PayPal. porque até na época a Wise estava começando, e Uhum. não tinha tantos recursos, não era tão fácil. E com o tempo, até os próprios bancos ficaram mais ágeis, com transação internacional e mais baratos. Eu lembro que um tempo atrás, pô, você tinha que fazer fechamento de câmbio, É. mandar, antes e agora? aguardar, era o gerente que fazia, então era caro e demorava. Hoje, a maioria dos bancos faz tudo pelo aplicativo. Até os cartões, mas aí, tipo, os nossos bancos aqui, Itaú, Caixa e tal, Também. utiliza essas ferramentas. Eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos, eu utilizei o Nomad lá. Uhum. Daí colocava o valor, comprava o dólar através da conta e utilizava ele para pagar por aproximação com o celular. É. Que aí a gente não fica andando com dinheiro físico, né? Sim. Que é um risco, queira ou não, também. Também Então, isso, e assim, até os mais antigos, quando a gente. Western Union funciona, na Union. pior das hipóteses, você manda o dinheiro via Western Union para qualquer lugar do mundo também. Uhum. Então, assim, existe possibilidade de estar remanejando, movendo, né? Esse dinheiro. Mas, na questão viagem, a gente sempre tinha $100 cada um, escondido. A reserva. Bem escondido no meio de uma roupa, alguma coisa, porque se Emergência. perdeu o cartão, sabe, deu algum problema, cada um tinha $100 ali para, sabe, dar um fundo reserva. Porque hoje a gente se confia de sair agora com o Pix, né? Não uso o cartão, mas às vezes você fica sem internet ou se sai fora do sistema, tu tá eu não despreparado. sei nem onde está a minha carteira de habilitação. Eu uso a do Voltando na aplicativo. parte de tecnologia, hoje a gente tem tudo no celular. Sim, né? Tudo. Documento. É a nossa vida. Sem dúvida. Vou fugir do roteiro de novo. Quantos países ou quantas cidades vocês têm conseguem ter uma noção aproximada? A Nath está até rindo. Até Porque imaginando, ele assim. que é o homem dos números, eu já perdi a conta. Os dados é com o Rob. Países foram 57. 57 países. Mas assim, é até engraçado que o pessoal às vezes pergunta, mas né, foram para onde? Para e tal. A gente nunca foi para os Estados Unidos. Sério? E é um destino que, né, muita gente vai. Sim. É um dos principais sonhos. Tem o clássico de passar o Natal em Nova York. Né? Crescendo vendo os filmes de Natal, sim, coisa assim. Poxa. Mas a gente nunca foi, porque na época a gente vacilou na questão de tirar o visto. E o visto você só consegue tirar no seu país, onde você tem residência. Então a gente nunca conseguiu fazer esse visto fora. E não só Estados Unidos, outros países também fazem isso. O Japão. Agora mudou o Japão, mas o antigamente Japão, a gente só podia se aplicar para o Japão estando no Brasil. Né? Então, Ou mandando o passaporte via DHL, ou SEDEX, que fosse, para a embaixada aqui. Só que, você imagina, você está lá do outro lado do mundo, num país sem seu passaporte. Então é um risco muito grande. E tem o desejo de fazer o visto, tem. Não, e assim, fora que desses 57, assim, já voltou para os mesmos países várias vezes, né? Tailândia já voltou inúmeras vezes, Itália inúmeras vezes, Turquia. Então, assim, acho que se fosse botar na ponta do lápis todos os vai e vem, se a gente tivesse ido cada vez para um país novo, o número seria bem mais alto. Mas de cidade eu já perdi a conta. Daí não cidade consigo. fica difícil. Sério. Cidade fica o passaporte deles já tá na terceira versão, pessoal. Já tá, né? Acertou, hein? Acho que é o terceiro. Acho que é o terceiro. Olha A gente teve que trocar por falta de página em branco. Que legal. E desses países que vocês visitaram, né? Você tem ali a questão de ter uma descendência italiana pela árvore da família, né? Já chegou a pensar em fazer a cidadania ou já fez? O que eu você tirei em 2018. Tirou? Legal. E aí em 2019 foi quando a gente decidiu, a gente estava viajando sempre, mudando de lugar toda hora,
e a gente estava notando que estava viajando, mudando de residência, muda assim, né? Toda hora, a nossa produtividade estava caindo muito. Porque você imagina, se, pô, vamos supor, eu tô aqui em Navegantes agora, mas eu vou ficar aqui só por uma semana, eu tenho que ir para Florianópolis, vou ficar mais uma semana lá. Então você tem que tirar no mínimo um dia para planejar como você vai, procurar local para ficar, sabe? A parte logística. Então, Isso, sem contar. Então, ficou caro mudar toda hora e a gente perdia muito tempo para trabalhar. Aí decidimos, pô, vamos montar uma base, mudar um pouco, estava muito na Ásia, na Europa. Aí decidimos ir para a Itália e aí ficamos lá por 1 ano e meio e o que facilitou foi realmente a minha cidadania, porque aí ela ficou lá, né, com uma autorização especial com minha esposa. legal. E daí toda essa parte de material, de confecção desses, bom, o roteiro logístico do Uhum. que vocês vão fazer. Aí tem também o roteiro, você como jornalista, né? Acredito que toda a parte do roteiro, o que nós vamos apresentar ou o que nós vamos... tem alguma coisa em específico, assim, que o público de vocês, os seus seguidores, vocês têm hoje quantos mil seguidores? Se somar tudo, dá uns 100 e poucos mil. Tem algumas coisas que vocês notaram que o público quer ver mais, gosta de ver mais? Sim, assim, é bem interessante porque, como o Rob já tinha falado, a gente faz o nosso material em inglês e português, né? Então, assim, o blog, o site, já vou fazer propaganda, loveroad.com. O site é bilíngue, inglês e português. As redes sociais a gente também trabalha com as duas línguas. A gente percebeu que os públicos viajam de forma diferente. O brasileiro hoje viaja de um jeito e o nosso público de língua inglesa viaja de outro. E é interessante isso, porque a gente começa a perceber necessidades, assim, nós do Brasil, a gente tem preferência por certos destinos, gosta muito dos Estados Unidos, os clássicos da Europa, né, então assim, vamos pensar aí, Roma, Costa Amalfitana, Milão, Amalfitana é Paris, lindo também. Paris, ali, tudo da costa. Londres. Então assim, isso, e agora tem um movimento também muito forte indo para Tailândia e Indonésia por causa do surf e tudo, mas ainda a gente está mais nos destinos mais conhecidos. O pessoal de língua inglesa já tem uma ideia de eu vou para um lugar que ninguém nunca foi. Eles gostam de ir lá para o lugar mais desconhecido, desbravar mesmo. Então, assim, são perfis diferentes, né? Não tem um certo ou errado, mas são perfis diferentes, E assim. até o jeito que a gente percebe que quando o brasileiro faz uma pergunta pra gente no blog ou no Instagram, eles pedem, às vezes, muito passo a passo. Assim, você vai chegar no aeroporto de Navegantes, você pode pegar um táxi, um Uber, até o ferryboat, você vai atravessar o ferry para ir para Balneário Camboriú. O público inglês, ele só quer saber por que ele tem que ir para Balneário Camboriú. Porque tem a vida noturna, porque tem a praia, é isso. Ele se vira. E isso tem um pouco a ver também com o nosso perfil de viagem, né? Assim, o brasileiro, a gente viaja há anos, mas assim, tem a barreira da língua, tem a preocupação de como vai ser no exterior, né? Muita gente, né, não tem conhecimento, então acho que é por isso que eles ficam tão preocupados em quando chega lá, o que eu faço, né? E aí que a gente entra, aí tu faz isso, faz assim, e a comida é muito... O brasileiro sempre pergunta, tem feijão lá? Até vocês, né? A questão do alimento, assim, tem alguma... como é que eu posso dizer? Que muda, né? A cultura, o alimento, a questão de se adaptar, assim, vocês... Tranquilo para vocês? Eu acho que a nossa curiosidade foi maior que o medo, sabe, de comer uma coisa estranha, uma coisa assim. Já foram para a China? Já. Fomos... Comeram insetos? Sabendo que iriam comer insetos, porque hoje em dia pode ser que entre uma formiguinha aqui e a gente come sem saber, né? Então, na China não, mas na Tailândia eu fiz uma Sério? aventura lá comendo larva, gafanhoto, Escorpião. Porque quando eu penso em viagem, eu penso nisso, eu penso Alimentação, na né? alimentação, assim, da gente estranhar, né? Assim, o que eu digo sempre pra todo mundo é assim, no final do dia, se matar, se precisar assim, preciso comer alguma coisa que eu conheço, em todo lugar do mundo tem McDonald's. Não é a melhor refeição, mas tem McDonald's. Tem. Então, assim, fome ninguém vai passar. Sim. Mas, dependendo do destino, acaba sendo um pouquinho, assim, uma aventura. Uma aventura. Por exemplo, se vai pra China, vai pra Tailândia, vai pra Indonésia. Acho que a Ásia, é uma em geral, culinária muito diferente, é bem diferente. né? Tem um arroz, tem os mesmos ingredientes, quase sempre, mas com temperos diferentes, tudo. E a aparência é um pouco diferente. Quem come com os olhos já fica meio assim, ai, mas tá estranho. Mas eu digo que faz parte da aventura, isso, né? E muito... Até porque daí tu conhece a cultura, né, daquele país ou daquela cidade que você está viajando. Você viveu na Itália, não tem como ir lá e não comer a massa, não tomar um bom vinho e tal. E aí, Tailândia vai ter, né, como nas nossas cidades aqui da região, né? Eu acho que até quando acontece o contrário, quando o pessoal vem para cá,
Uma vez eu tinha que explicar para ele o que era o entreveiro. Poxa, sim. o entreveiro, para nós é tão natural. É normal. E para ele achava muito estranho tu colocar, tipo, né, um pinhão que eles nem têm, tipo uma noz para eles, sei lá. Ele ficava, tipo, tá, mas bota isso no meio do arroz e bota carne, bota tudo isso. Cara, come que é bom. O gringo gostou. Caipirinha foi fácil de achar? Ah, essa sim, né? Não, e caipirinha tem em qualquer lugar do mundo, tá, gente? Em qualquer bar que você vai, no menu tem caipirinha. Coisa boa. Nem hein? sempre com cachaça, muitas vezes com vodka, Vodka. mas tem caipirinha ou caipirosca. A Essa é questão é que aí é em euro, dólar, outro valor que é bem mais caro, né? E não é tão boa quanto aqui. O Flávio, queres perguntar com relação a algum imóvel? Sim, se nessas viagens de vocês assim despertou alguma vontade de fazer algum investimento fora, ou em algum destino que vocês foram que deu aquele charme a mais assim, Sim. que marcou vocês, alguma Acho que coisa? tem dois, né? Vamos lá, vamos ver se a gente concorda. Conta o teu primeiro. O Vamos meu ver. primeiro é que assim, né? Eu me apaixonei pela Sicília, eu já queria comprar uma propriedade lá com os pezinhos de oliva ao redor, assim. Eu já me vi tendo aquele meu Airbnb, que era uma casa grande, alugando alguns quartos, tendo ali a plantação de oliva do lado. Foi difícil resistir. Porque até por fato interessante, comprar uma propriedade na Sicília, quando se fala em questão só financeira, não estou falando na parte burocrática, gente, o preço está muito bom comparado à nossa região. Comprando lá. Sério, assim, não é um investimento tão mais alto parar para pensar que tu vai comprar na Europa ou na Itália. Porém, Pode dar uma ideia em números? Vamos pensar, Valores. aquele imóvel que tu viu lá, que tu curtiu, ele era X mil dólares aproximadamente. Pra a gente só ter uma viu ideia. propriedades abaixo de 50 mil euros. Olha só. Por 30 Sim. mil euros. Aí assim, 300 daí, mil reais. aí daí 350 temos que mil fazer reais. aqui um comparativo que assim, não podemos comparar com um imóvel como nós aqui, um prédio que acabou de ser construído. São Claro. propriedades mais antigas, são Sim, propriedades muitas vezes históricas. Centenárias. O que agrega um charme, pelo menos para mim, incrível, Porém, né? Tem umas casas se- com um teto todo pintado com ar fresco, umas coisas lindíssimas. Só que você tem que, né, seguir tipo as regras de patrimônio para restaurar. Eles já passaram do ápice da valorização. Então, né, a valorização lá meio que bateu um Seria teto. aquilo dali, no caso. Aqui a gente ainda está, né? Sim. A curva está subindo. Então, se for pensar em investimento, eu ainda vejo que aqui se torna melhor. Nessa questão ali da Itália, seria algo, eu quero me mudar para lá, montar uma pequena pousada, Seria um mais pra restaurante, seria nesse Um sentido. investimento no estilo de vida, vamos dizer assim, não Certo. realmente para fazer dinheiro. Faria talvez alugando a pousada, vamos dizer assim, mas não para fazer Agora, dinheiro com o imóvel em si, né? Um outro destino que a gente viu que achou interessante, que aí tem valorização, seria na ilha de Phuket, na Tailândia, que lá tem muitos resorts e você pode comprar propriedades dentro de um complexo de hotéis e residências, onde você é o proprietário, mas você diz para eles, eu vou usar ela 30 dias por ano, o resto você administra para mim. Interessante. A multipropriedade. Não, Praticamente não. não Ou porque fracionado você é o proprietário dela inteira. inteira. Você é Inteira. dono do apartamento mesmo, não tem outros donos. Perfeito. Só que aí você pode escolher deixar ou você administra ou até a cargo deles Deixa um pool lá administrar de com locação. É como se fosse alugar aqui um imóvel por dia Isso. e falar pro pessoal que está administrando o meu imóvel que na semana do dia tal ou Isso. tal eu vou estar ali. Depois ele Exato. tá ali. E aí lá, como tem um fluxo muito grande de turistas, acho que a Tailândia está recebendo mais de 30 milhões de turistas ano, é muita Nossa. gente. Eles estão ainda na curva do turismo subindo e a construção civil lá está muito grande. Então a gente vê que os imóveis eles estão valorizando Principalmente quem compra, eles ainda implanta tudo, você vê É. que tem um ganho de capital aí muito bem... alto. Lá deu uma coceirinha, mas aí faltou um pouco de capital. Esses dois lugares assim foram os que chamaram mais a atenção para fazer o investimento. Para fazer lá. investimento, sim. E assim, um fator muito engraçado, muito curioso de nós dois é que todo lugar que a gente visita, a gente passa numa imobiliária, tá? Parece papo de doido, mas é verdade. A gente passa na imobiliária e a gente vê, cara, quanto é que seria o aluguel? Porque tu pega, olhando quanto tá custando um aluguel ou a compra de imóvel, tu consegue mais ou menos ver, então o custo de vida aqui e tal. Então e nós gostamos de imóveis. É um parâmetro, né? Então a gente sempre vai visitar uma imobiliária, passa na frente da vitrine, fica olhando, entra no site. Mesmo que nós não temos a intenção nenhuma, mas é uma curiosidade que nós temos de Sem ver. dúvida, porque né, é interessante, parte, né? é o investimento e o resultado ele pode ter. O investimento de imóveis é que nem hoje a gente faz a venda de imóveis em Navegantes, em Penha, em região, mas em breve a gente vai ter opções também de venda de parcerias de imóveis em Orlando, em outros lugares também.
Então é importante você entender como está funcionando o mercado imobiliário em vários lugares. Perfeito. Flávio, teres mais alguma pergunta? Não, eu só tô admirado aí por toda essa conversa que eu achei bem Bem legal, interessante. bem Obrigado. interessante e muito aprendizado também, né? Sem dúvida. Bastante. Até importante, eu gostaria, qual é a câmera que eu devo pedir para essa daqui? Eu gostaria que o Rob, nesta câmera aqui, falasse para nós, ou a Nath, sobre os serviços que vocês prestam, né? Tem o site, tem o YouTube, tem os canais, as redes sociais deles, e seria relevante que você que está nos assistindo conhecesse mais e conhecesse os serviços que eles prestam para... eles têm uma experiência vasta, são mais de 57 países e podem passar muito conhecimento e prestar assessoria para você. Deixa a minha Essa apresentadora câmera aqui. oficial aqui. Por favor. Obrigada pela oportunidade. Então, quem ainda não conhece, Ó, a Siri quer participar também da viagem. me reconheceu, Tá me escutando. reconheceu. Então, assim, ó, se você ainda não segue a gente, fica o convite aqui, é loveandroad.com, o site. A gente também é Love and Road no Instagram, Facebook, no X, no Pinterest, todas as redes YouTube sociais, no também. YouTube, claro. No site você tem várias dicas de vários destinos do mundo que a gente já viajou. Roteiro, malas, tudo que você imaginar tem lá. Um paralelo a isso, nós damos consultoria de viagem, né? A gente é especializado em Tailândia e Itália, que são os lugares que nós moramos, gostamos muito, somos apaixonados, então fazemos roteiros, né? Eu tenho clientes do Brasil inteiro que a gente planeja a viagem deles para esses Dia a dia destinos. também, para Sim. facilitar, Sim, para quem não fala. tem agora um casal que está indo se casar na Tailândia, Olha só olha que que legal. bacana. Legal. Então a gente trabalha com isso, o Rob faz fotografia, vai fazer uma Vídeos. exposição, vídeos. Nessa questão de criar conteúdo, é com a gente. Show de bola. Pessoal, vamos terminar esse bloco, que é o segundo bloco, e vamos ter mais um bloco de perguntas. Parece um debate político, mas não é. Com o Rob e com a Nath sobre viagens, investimento em imóveis. Bom, pessoal, retornamos ao nosso terceiro bloco, depois de um pequeno intervalo. E agora conosco nós temos o Feliciano, que é especialista em vendas, um dos maiores corretores de imóveis de Navegantes. Vendemos muitos apartamentos, áreas, permutas. É isso aí. É muito interessante ali a história de vocês, muito bacana ali, tá? A gente fica impressionado ali pelos lugares, assim, maravilhosos, né? Se vocês viajaram, tudo, assim. É muito bacana, assim, vocês estar compartilhando, assim, com a gente essa Obrigado. experiência, né? Porque de viver, assim, né? Cada lugar, né? Bem, assim, olhando para Navegantes, assim, específico, né? Navegantes é uma cidade que ela tem porto, ela tem aeroporto, né? Tem a BR-470, BR-101, né? Somos privilegiados por ter duas BR cortando a nossa cidade, né? E para vocês que esse movimento, assim, é bem importante, né? Ter essa locomoção, né? Assim como a nossa cidade tem, né? E olhando, assim, por um lado investidor, assim, como essa infraestrutura, ela influencia os valores dos imóveis e potencializa o investimento na nossa região, assim. Eu acho muito bom e fundamental até para a gente que quer investir e ter essa renda vindo dos imóveis, porque, primeiro, a questão de infraestrutura traz mais empresas, traz mais movimentação de carga de pessoas, então é mais gente vindo para cá, mais gente precisando de boas casas para morar, mais gente alugando, nossos imóveis ficam cheios, assim. Então, acho que nesse sentido é muito interessante ter essa estrutura, sabe? Nosso aeroporto crescendo, mais gente chegando de turismo, né? O porto ficando mais forte, com mais movimentação, mais gente para vir trabalhar no porto. Então, assim, para nós, como investidores de imóveis, isso é muito positivo, né? E quando vocês vão, né, nessas viagens, nesses 56, 57 países que vocês já visitaram, quando vocês encontram brasileiros, ou quando vocês encontram, enfim, fazem ali o relacionamento das pessoas que vocês vão conviver durante aquele período, né? Que nem na Itália vocês ficaram mais tempo e tal. Quando vocês falam da nossa região, como essas pessoas olham para o Brasil, né? De uma visão de outro lugar, e como essas pessoas, por exemplo, encontrando brasileiros, né? Sei lá, na Itália ou na Tailândia ou nos outros países, como eles veem o destino Santa Catarina. Eu acho que é muito importante até a gente entender, né? Sim. Porque como essas pessoas veem, alguns lugares que eu visitei, o pessoal fala para mim, vocês estão num país à parte, né? Mas eu queria ouvir de vocês como é essa perspectiva em relação a Santa Catarina ou propriamente o Brasil. Quando a gente encontra
outros brazucas lá fora e começam a conversar, de onde que é, tal. A gente fala, Itajaí, Navegantes, Balneário, o olho brilha e fala, pô, vocês moram em outro país, né? Porque Santa Catarina é assim, diferente. ou eles falam, vocês moram onde a gente vai passar as férias, né? Isso, a gente ouve muito isso. E já dos gringos, Santa Catarina não é muito conhecida. Até Brasil, eles falam Rio, Iguaçu, as Cataratas do Iguaçu, e às vezes Nordeste ou Amazônia, só. Às vezes nem São Paulo não menciona. E aí quando a gente começa a mostrar e mostra as fotos, eu fico, meu Deus, nem sabia que isso existia. Uma galera mais nova, assim, tá começando a se falar de Florianópolis. Floripa tá ficando famosa, e eu não sei o porquê que entre italiano e francês, Ilha Grande, no Rio, é conhecida. Poxa. Ilha Grande. Ilha Grande, eu achei tão, tipo... Tão específico, nada, assim, assim. isso a gente sabe que a gente foi lá, né, a gente foi conhecer Ilha Grande e daí percebeu muitos turistas lá de fora e questionamos aí nas lojas que vendem passeios e tudo isso. Não, é bem frequente a vinda deles pra cá e até chamou a colegas atenção. nossos lá na Itália, falando assim, eu vou pro Brasil, eu vou pra Ilha Grande, o que eu faço lá? Cara, não sei, eu nunca fui. Aí a gente teve que ir, né? Aí a gente fala, vai pra Floripa, vai pra Balneário. E a questão de Floripa eu acho muito legal, que essa questão de Floripa tá criando uma ideia de que é uma cidade tecnológica, de startup, universidade, daí tem a qualidade de vida, tem o surf, então acaba sendo um mix muito bacana e também que é fácil de vender, vamos dizer, lá fora como um destino turístico para quem, até principalmente para nômades, tá? A gente já viu Florianópolis entrando em plataformas de onde o pessoal fala sobre nomadismo digital lá fora. Isso é muito legal, porque é nosso estado, Nossa né? região, Então me enche de orgulho, assim. E muitas pessoas ficam surpresas quando a gente fala de Santa Catarina, porque daí a gente é advogado daqui, né? A gente começa a fazer propaganda, pega o celular e já tira a foto e vai mostrando. Vai encaminhar o contato do Feliciano? Sim, com certeza, já vou pegar depois ali. E assim, é interessante que daí a gente fala assim, mas a gente tem uma cidade alemã. Uma cidade alemã, como? Aí a gente pega a foto de Blumenau. Aí, O Pomerode. O Pomerode. E daí o pessoal, isso tem no Brasil? Eu falei, isso é o sul do Brasil. Isso é o que ninguém, Ou vocês mostra ainda não... algumas coisas, né, tipo rodeio, uma cidade mais italiana, ou menciona que tem ainda, né, Nova Trento. Nova né, que é bem Trento, italiano ou também. até no Paraná, o pessoal forte lá dos poloneses, ucranianos, o pessoal fica assim, mas como? Eles ficam fascinados em ver, porque não é muito A divulgado, a diversidade que a gente tem diversidade aqui. que a gente tem aqui, assim. Tem algumas cidades, algumas regiões, por exemplo, na região de Brusque, de Guabiruba, de Botuverá, enfim, tem ali algumas coisas bem, por exemplo, a língua alemã que veio com como é que é o nome? Imigrantes? Os imigrantes, ela tinha um dialeto, né? Como era o voz-me-ser, essas Sim, coisas que a sim. gente teve na língua portuguesa. E esse dialeto, ele passou por outras gerações. Então, hoje, quando eu digo porque tem alguns parentes que são de Guabiruba e eu sou de lá, e quando visitam alemães Uhum. a cidade, eles veem o pessoal falando um dialeto, ele não é o gramático, né? E é um dialeto que se falava lá nas cidades da Alemanha há 400 anos, Uhum. 500 anos. E algumas palavras não existem mais. Sim. Que legal. É interessante como eles, se manteve, né? Eles acham interessante porque foi passando de geração para geração. Isso é realmente uma cultura do Brasil única, né? Acredito. Uma vez eu gravei um áudio, acho que é domingo de manhã, tem talvez na União FM, que tem um programa em alemão, Uhum. ele é apresentado em alemão, com músicas alemãs. Uhum. Eu gravei no WhatsApp e mandei para uma colega da Áustria, ela ficou assim, tu tá me tirando, isso não existe. Existe aqui. Aí Existe depois aqui no gravou sul um do vídeo e Brasil, mostrou pra existe. ela assim, eles realmente não entendem como a gente tem essa influência tão forte europeia aqui no sul e como se manteve, como você deu esse exemplo, como se manteve ainda as tradições. Vou fazer uma pergunta antes do Feliciano, fugindo um pouquinho do roteiro de novo. Dentre as viagens, vocês tiveram várias aventuras. Esporte, que vocês fazem trilha e tal. O que vocês mais gostam de fazer, por exemplo, é realmente pontos históricos, é a parte de praia, são trilhas? Qual foi teve algo assim que vocês... Não, a gente sempre tem que fazer uma trilha, conhecer um lugar, enfim. E como vocês veem esses nômades que estão aí viajando o mundo,
com um carro, ou que nem a gente teve, né? Uhum. Agora no intervalo a gente estava falando sobre o Shurastei. Como é que vocês veem isso também? Olha, o nosso primeiro ano ele foi pautado por uma busca ao verão. A gente sempre foi, tipo, começou a esfriar aqui, a gente vai pra lá, tá mais quente, vai. Até porque a gente vive só com uma mala, tá, gente? Então, assim, não dá pra carregar roupa de inverno, só dá pra carregar roupa de verão. Então, a gente sempre foi assim, tá esfriando, vai indo pro próximo verão. E de atividade, a gente meio que faz tudo. Faz tudo, mas se a gente pode estar em contato com a natureza, a gente vai escolher esse destino. Eu adoro surfar, adoro fazer trilha, corrida, o que for, estando ao ar livre, tá valendo. E assim, até Legal. esse processo de viajar, como a gente descobre gostos, descobre, né, afinidades, eu sempre cresci perto da praia, na beira-mar. Então, assim, eu amo praia. Mas eu nunca tive contato com montanha. Aí, começando a viajar, a gente teve a oportunidade de fazer trilhas e caminhadas e escalada em montanha. A gente chegou já a fazer trilha agora que durou 8 horas de caminhada, cruzando picos e tudo. E coisas que, se me falasse comigo alguns anos atrás, eu ia dizer, Escalar não, vulcão, né, escalar 8 vulcão, 8 eu não horas de faria trilha. isso, mas a viagem nos proporcionou ter acesso a esse tipo de experiência, e é muito legal, porque daí tu descobre coisas que, meu Deus, eu nem imaginei que eu podia gostar disso, né? E a gente esteve fazendo escalando um vulcão ali ano passado. Mas essa de 8 horas aí são parênteses. Tem hora que tu fala, o que eu tô fazendo aqui, né? Puta Mas que no pariu, final, né? no final, tu chega lá, pô, quando você vê a vista, tudo Bem é no muito final, legal. né? Aí depois pra descer é mais fácil também, né? Pra descer é mais fácil, só que o joelho berra mais. Verdade, o joelho doeu. Você mencionou a questão de viagem de carro. É algo que a gente vem namorando há tempo. Temos muita vontade de fazer tipo, uma expedição para a América do Sul, que é um destino que a gente não conhece muito. E a gente, vou te falar que tá mais talvez para sim do que não. Estamos considerando, sabe, todos os prós e contras, porque, como a gente mencionou, a gente tem que entrar sempre, né, viajando, mas trabalhando também. E estando num carro, eu tô pensando assim, pô, onde é que vai ser meu escritório? Ele vai ter que sentar ali no banco do Internet, motorista e do... ligação, Então, aí talvez, talvez né, numa loja de conveniência de um posto, ou às vezes você pode, sei lá, talvez ficar 7 dias dormindo no carro ou num camping, aí depois você pega um hotelzinho ali 1, 2 dias para dar uma relaxada melhor, ou Mas trabalhar. eu vou fazer um parênteses aqui, já vou até olhar para a câmera e dizer que toda viagem é válida, gente. Não tem desculpa para não viajar. Se puder viajar, faz a mala e vai, porque é muito bom. E de estrada, a gente fez não diria mini aventura, mais ou menos, mas fomos de moto até Ponta Grossa visitar o pai dela. A ida foi legal, tranquilo, normal, pela 101 e depois não sei qual que é a rodovia, mas tudo asfaltado, pista dupla. Na volta, vamos fazer um caminho diferente. Bota no Google Maps. Ele deu um caminho, ia sair acho que no norte, Rio Negrinho, talvez, ou São Bento, lá pra cima. Caramba. Bora. Veio pista simples até um pedaço, chegou num trevo, a minha copilota, tem que virar ali. Eu, ali aonde? Não tem rua. Não, mas tem que virar ali. O mapa diz que é ali, né? Olha, do lado da pista, da rodovia, uma estradinha de chão. Aí o Google Maps mandou a gente para 40 quilômetros no meio de plantação que tinha um da tráfico de Klabin. galinhas, a gente tinha que parar para as galinhas atravessarem, plantação. Eu falei, aventura para a gente pegar o gosto de viajar de moto, porque Aí isso é uma novidade pra gente também, né? A gente agora comprou uma moto maior, e daí Legal. a gente tá pensando, será que a gente continua de viajar de moto pela América do Sul? Quem sabe sair uma outro trip tipo de aí expedição moto aí. e tal. A gente tá pensando. Meu sogro Se comprou sair- uma Harley, ele foi em Goiás, pegou um avião em Navegantes, mais uma das facilidades de estar em Navegantes. Navegantes. Foi a Goiás, fez lá o laudo cautelar da moto e veio de boa, de Goiás pra cá. Que máximo! Com 61 quebradinho, Aí, ó. Paulo. E esses dias eu vi até um cliente da Embrasul, o Jardel, eles fizeram um grupo de motociclistas, foram para os Estados Unidos e fizeram a Rota 66, né? Que Não massa. sei quantos dias, foram 18 ou 20 dias. Então, realmente, são trips que Dá pra são, fazer. são Sim. legais para fazer. Eu imagino que se a gente seguir para esse caminho de fazer, né, moto ou carro que for, precisaria ser uma viagem, digamos, com um início e um fim, tipo uma expedição. Nós vamos ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses e voltar para nossa base. Não uma viagem, digamos,
tão sim, Como longa. foi 5, 10 anos É. que nem vocês estiveram em alguns lugares. Uhum. Até porque a gente precisa, né? As pessoas até ficam na dúvida, mas você só viaja, não trabalha? Não, a gente precisa trabalhar, né? A gente tem clientes para lidar, e-mails para responder, a gente acorda de manhã, 6 horas da manhã, medita, faz o nosso alongamento, vai pra academia, toma café e senta e trabalha, né? Tem dias de viagem, tem dias de claro. passeio. Então, nessa questão de vida nômade, a gente precisa pensar muito nisso, para poder dar conta de tudo e Vocês aproveitar montam também, essa né? estrutura, assim, né, de trabalho num percurso que vocês estão indo, né? Sim. Isso. Aí Tem os necessita essa roteiros, estrutura, né, que eles estão produzindo. Uhum. Agora há pouco, a Nath falou para você, que está nos assistindo ou ouvindo no Spotify, justamente da produção dos roteiros, da orientação, do guia, né, em É. relação aos destinos. Então, realmente, não é só sair batendo foto E e filmando postando. tudo e postando. Tem toda uma parte de uma energia, um trabalho a ser prestado, né, sem Sim. dúvida. E assim, é um trabalho que a gente ama fazer, então tem que fazer com dedicação, com carinho, né? Porque é a viagem das outras pessoas que estão envolvidas, isso é muito precioso, então a Legal. gente tem que É. dar uma atenção com carinho nisso. É verdade. E até o suporte em algum momento, né? A pessoa vai lá fazer enfim, fez um roteiro com vocês na Tailândia e aí, de repente, precisa de alguma orientação, você tem que, teoricamente, estar ali para... Novamente o WhatsApp nos salva. olha só, tecnologia a nosso favor. É isso aí. Feliciano, qual é a próxima pergunta? Vamos lá, próxima pergunta. Tá. Além do retorno financeiro além do retorno financeiro, o que mais vocês valorizam ao investir em imóveis? Vocês acreditam que o estilo de vida e a qualidade de vida no litoral influencia no valor dos imóveis e na decisão de compra ou locação? Vamos lá. A gente sempre tem uma pergunta que a gente faz um para o outro quando a gente comprou os nossos imóveis, que é, a gente entra no local, olha, avalia, moraria aqui? Por mais que eu esteja comprando para alugar. Aí se eu moraria aqui. Então esse é o fator, tipo, o decisivo é esse. Mas a gente sempre, claro, né, vai comprar dentro da nossa condição financeira e tirando a nossa casa que a gente comprou numa outra época que não foi, digamos, A com gente esse pensamento que a gente construiu, mas os nossos outros imóveis, todos eles estão a menos de 2 km da praia. Não chega a 2 km, né? Todos eles o estão mais próximos da longe, praia. todos eles estão próximos da praia, e isso quando a gente fala assim, moraria aqui, não é simplesmente assim, moraria aqui na estrutura física do imóvel, é moraria aqui no bairro, na cidade, nessa proximidade, porque a gente sempre pensa, se um dia a gente precisar morar, a gente tem um lugar para morar, mais um, né? Mas eu sempre pensei, por mais que seja um investimento, são pessoas que vão morar ali, são vidas, são famílias. Então eu gostaria que elas também tivessem uma experiência boa. Pode parecer bobo pensar nisso, mas eu acredito muito que é um Tem que botar investimento, mas a gente tem que colocar uma energia boa pra energia boa, frente. botar um carinho nisso. E na nossa região, é uma região que a gente encontra isso. É uma região que dá para você conseguir imóveis que não são tão caros, ainda relativamente próximo da praia, que tem um acesso bom à escola, ao mercado, à infraestrutura. Então é uma região muito boa de investir, sim. né? Sempre com potencial de valorização. Sem dúvida. Sem citar muitos números assim, tipo, absolutos, mas tivemos, acho que 2 imóveis que tranquilamente em 6 anos valorizaram 3 vezes o valor. Olha só, pessoal. Então você que está aí com um dinheirinho guardado, antes de gastar com viagens, compre Contrata um o meu roteiro. imóvel, alugue ele, aí faça o roteiro com a Nath, com o Rob, que certamente vocês vão acertar. Não, mas realmente a valorização, né? E tudo isso que vocês comentam com relação aos lugares, o que viajam quando a gente chega aqui, a gente vê esse potencial da construção civil, mas o que a gente viu, por exemplo, nos outros 2 episódios, né? A gente teve ali o prefeito Liba falando dos números. Navegantes saiu de 35 mil habitantes em 10 anos e está batendo aí 100 mil habitantes. Aí a gente vai falar da Portonave, né, que é um terminal premiado, né, com relação à eficiência dele. A gente fala em diversas pessoas que vieram e ficaram encantadas com as belezas naturais desse lugar e hoje estão aqui felizes da vida, largaram lá rotinas que tinham em grandes centros como São Paulo ou própria BH, teve várias pessoas que vieram de lá também para trabalhar na Lear, que é a empresa americana. Então, realmente, a nossa região, além de ela ter essa beleza, ela tem toda
um potencial para gestão de patrimônio, para ter o imóvel como uma segurança e qualidade de vida que você vai ter aqui. E aqui, em Navegantes, você está para o mundo, porque nós estamos com o Aeroporto Internacional de Navegantes, com um passinho a 40 minutos de São Paulo, e né, já com voos em alguns momentos para a Argentina também direto. Então, isso são, sem dúvida, um hub, né, Sim. para o mundo inteiro. Bom, pessoal, eu estou muito feliz com a visita da Nath e do Rob. A gente aprendeu muito. Certamente eles vão vender alguns roteiros de viagens para toda a nossa equipe que está aí empolgada e para todos vocês que estão também nos assistindo e nos ouvindo. É importante que você siga no canal do YouTube, né? Assine ali, faça sua inscrição, coloque ali a sinetinha, a lembrancinha. Faça também o seu cadastro ali no Spotify, né? Siga a gente no Spotify. E, óbvio, roteiros e viagens é com a Nath, com o Rob. E imóveis é com a Raulzinho, com o Feliciano, com o Flávio e com a Deloá, que estão aqui também acompanhando. E o Fabiano, que hoje não pôde vir, mas no próximo episódio ele vai estar junto conosco. Então, muito obrigado, Nath e Rob, pela presença de vocês. Feliciano, tem mais alguma coisa? Não, quero agradecer só aí, né, nos passar essa experiência de vocês ali, né? Porque afinal vocês viajam bastante, têm bastante experiência e confirmam que a nossa região, então, ela é próspera, então ela é boa, que a pessoa que investir em Navegantes tem qualidade de vida e ganho de capital também, vamos dizer assim. Então vale a pena olhar para a nossa região. Eu acho que é só ganhos. Só ganhos. Só ganhos, Bacana. Nath e Rob, mais alguma mensagem para o público? Ai, Não? Tudo certo? eu queria agradecer. Vai lá, amor. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, pelo isso. bate-papo que foi sensacional. E quando quiser, estamos às ordens. Obrigado. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado. Esse foi mais um Raulzinho Conecta. E aqui nós estamos conectando você aos melhores ativos imobiliários do mercado.